Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre a insônia e seus impactos à saúde. O meu convidado é o Dr. Daniel Yankelevich. Ele é neurologista pela Unifesp, especialista em alterações cognitivas do envelhecimento e demências pela Unifesp. Daniel, um prazer te receber no podcast, para a gente falar desse assunto que todo mundo quer saber, né? Insônia impacta todas as faixas etárias. Em vários momentos da vida, alguém já teve uma insônia. Não é verdade? Sim, muito obrigado, Cristina. Obrigado pelo convite, vir aqui de novo, é um prazer. Estou muito feliz de falar sobre esse tema muito importante. 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, né? Para ver como é importante para todas as nossas funções corporais. Exatamente. Então, para a gente começar, Daniel, qual é a definição de insônia? Tá certo. Então, insônia, ela pode ser uma dificuldade para iniciar o sono, uma dificuldade para manter o sono, ou até um despertar Várias mais vezes. precoce, antes da hora desejada do despertar. Certo. Né? Agora, só você ter isso não basta. Ela tem que ter uma frequência de pelo menos 3 vezes na semana e por pelo menos 3 meses, né? Tá. É isso que a gente chama de insônia crônica, Tá. né? Insônia que é a mais impactante. Insônia de curta duração é quando é menos de 3 meses e aí os impactos são relativamente menores para a saúde. É porque se você for pensar no contexto que a gente vive, uma preocupação, uma espera de um diagnóstico, uma preocupação financeira, uma preocupação com o filho, por questões de estresse de trabalho, tudo vai gerar, em algum momento, comprometer a qualidade do seu sono. Sim, né? Com certeza. Então, assim, tem tudo isso. Se você é hospitalizado, você sobe uma cirurgia, no hospital você fica mais cansado do que em casa, né? Porque toda hora entra alguém no quarto, você não dorme, literalmente. Então, tudo isso, a gente sabe que a gente vai ter isso em algum momento da vida. Mas a gente tem aquelas pessoas que têm aquela história de problemas com o sono. E aí existe uma pergunta que todo mundo, ou uma fala que todo mundo se expressa. Idoso dorme menos. Isso é verdade do ponto de vista fisiológico do envelhecimento do corpo da gente? Do cérebro? Sim. Então, assim, desde que a gente nasce, o nosso tempo de sono vai diminuindo ao longo da vida. Então, um recém-nascido, por exemplo, ele dorme aí 15, 16, 17 horas por dia. E esse tempo vai diminuindo quando você é lactente, quando você é criança, quando você é adolescente, adulto e idoso. E ele vai diminuindo ao longo da vida. Então, quem dorme menos tempo é sim o idoso, e isso é fisiológico, isso é normal de acontecer. Então, o tempo de sono de um idoso gira em torno aí de 6 a 8 horas de sono por dia. Isso costuma ser suficiente. Mas tem algumas outras alterações no sono. O sono do idoso ele é mais fragmentado. Então, ele chega menos ao sono profundo, né? E também ele acorda mais. Vai muito no banheiro, né? Exato. Esse é um outro impacto que o idoso tem, né? E por isso, às vezes, por essa fragmentação durante a noite, às vezes o idoso, como a criança, precisa às vezes de um cochilo de durante tarde. o dia. Exatamente. E isso é benéfico. Isso não é ruim. Contanto que seja curto. Não mais do que 30 minutos. Entendi. Porque às vezes a pessoa dorme muito à tarde, aí de noite não vai dormir. E outra situação comum é assim, o idoso vai deitar às 7 horas da noite, às vezes. Aí quando ele acorda 3 da manhã, ele fala que não dormiu, mas é porque ele deitou às 7, então ele já dormiu 8 horas. Né? E aí ele acorda e tá todo mundo dormindo, porque as pessoas foram dormir. Então o idoso começa a sair muito desse ciclo do convívio, né? Porque ele muda a rotina dele. E aí, na hora que tá todo mundo conversando, fazendo as coisas, ele tá dormindo. E as pessoas vão acordar mais tarde, ele já acordou com as galinhas, vamos dizer, né? Tipo, que na época as pessoas moravam no sítio. Então, tem isso também, né? A pessoa também não vai dormir de 7 da noite até no outro dia, 7 da manhã. Não vai, a não ser que ele tome um remédio, né? Sim. Aí ele vai dormir. E isso é uma das preocupações, que depois nós vamos falar, né? Exato. Então, assim,
A gente sabe disso, inclusive eu chamo atenção aqui para essa questão dos adolescentes, né? Crianças no pré-adolescentes, igual meu filho tem 11 anos. Eu falo, filho, você tem que dormir 9 horas da noite, no máximo 9h30, porque não tem que acordar 6 horas da manhã. Tem que dormir pro aprendizado, pro crescimento, né, Daniel? Também é muito importante, né? Muito importante. Então, falando um pouco da questão do idoso, o idoso ele tem isso, ele tem uma antecipação do horário do sono. Né? Então, ele tem o oposto do adolescente. O adolescente tem um atraso. Exatamente. Então, o horário de sono do adolescente, ele começa mais tarde. O idoso, conforme o envelhecimento, ele antecipa esse horário. E, ao mesmo tempo que encurta o tempo total de sono dele, então ele vai dormir 8 da noite... 2 da manhã, 3 da manhã já é o suficiente. Isso não é insônia. Entendi. Né? Porque as pessoas põem tudo no mesmo balaio, né? Então, eu acho que muito importante, assim, nós médicos, que somos clínicos, né? O clínico geral, o geriatra, o cardiologista, o endócrino, essas especialidades clínicas, porque muitas vezes ele demora a chegar no neurologista, né? Às vezes nem vai no neurologista por insônia, às vezes vai no médico do sono, e às vezes vai no neurologista só lá no final, quando já usou um monte de remédio e nada mais resolve. Aí vamos ver o que ele resolve a minha vida, né? Então, a gente sabe que assim, a gente precisa também ter esse conhecimento para mostrar, olha, não pode dormir muito à tarde, igual quando meu filho era pequeno, você tem filho pequeno também, não pode deixar dormir muito à tarde, senão de noite, aí muda todo o relógio biológico. E assim, ao mesmo tempo que a gente se preocupa, que a gente quer que as pessoas durmam, porque tem um impacto negativo de não dormir na saúde de forma global, né? Concentração, risco de hipertensão, arritmias, cognitivo, memória, enfim, várias coisas. A gente também tem que dosar, né? Assim, o que a gente vai fazer, escolher as batalhas, né? Porque a gente não vai encher as pessoas de remédio, mas se a gente também for contra os medicamentos, não, tem que... Aí você vai trazer outros transtornos, a pessoa fica irritada também, não fica? Quando tem um sono, assim, tá com sono atrasado, vamos dizer, né? Sim. Os impactos da insônia são significativos, né? Então, assim, um dos principais impactos cognitivos é relacionado à atenção. Então, quem não dorme durante o dia, isso todo mundo já experienciou. Fica extremamente desatento. Então, não consegue guardar uma informação que foi dada, ou lê uma frase e já não lembra o que leu. Não sabe interpretar direito. Sim, ou vai num quarto, não sabe o que foi fazer lá. Então, isso é extremamente comum. E, principalmente na infância, que você tinha falado a importância do sono na infância, isso é confundido com sintomas de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tá vendo? Então, sempre que tem uma criança com a possibilidade desse diagnóstico, a gente tem que avaliar como é que está o sono, porque traz exatamente os mesmos sintomas. Tá vendo? Eu tive uma paciente uma vez que ela veio, tinha 17 anos, ela veio procurando um diagnóstico de TDAH, falando que tinha todos os sintomas que ela tinha lido na internet. Sim. E conversando com ela, na infância ela não tinha esses sintomas. Eles apareceram depois, no final da adolescência. E aí eu descubro que ela passou a estudar à noite e trabalhar durante o dia, e o sono passou a ser 5 a 6 horas por dia. Comprometeu. O que claramente era insuficiente. Então, na verdade, o diagnóstico dela não era de TDAH. É só ajuste, é déficit, eu falo que é privação de sono. Privação de sono. Né? Privação Exatamente. de sono. E às vezes a gente fica tão cansado e tão exaurido. Eu me lembro, por exemplo, quando eu voltava do plantão, eu tava tão cansada, mas eu não conseguia dormir. De tão cansada que eu tava, era uma coisa assim, não sei, mistura adrenalina, de você ter trabalhado muito. Aí você quer dormir e não consegue. É muito... Sim. Parece um efeito, um paradoxo isso, né? Sim. É que o nosso relógio biológico, ele depende de um ciclo. Acho que a gente pode falar um pouco mais para frente da questão do relógio biológico. Uma das questões que eu queria frisar em relação à parte
cognitiva, as consequências cognitivas também, é que nosso sono é muito importante para a consolidação de memórias, né? Eu acho que todo mundo já assistiu, ou muitas pessoas assistiram, Divertidamente, né? Aquela animação Sim. que mostra como é que funciona o cérebro. E tem uma hora que a personagem principal, a Riley, ela vai dormir, e quando ela vai dormir, lá o local central manda as memórias do dia distribui para o cérebro inteiro. Então o sono faz isso. Ele revive todas as memórias importantes que aconteceram ao longo do dia e fica reverberando essas memórias e torna elas mais potentes, mais difíceis de serem esquecidas. Olha, que E interessante. por outro lado, no filme mostra outra coisa também. Mostra alguns homenzinhos pegando algumas memórias e jogando num buraco para esquecer. Então o sono também faz isso, ele faz uma limpa de memórias que são inúteis, de memórias que provavelmente você não vai usar mais para livrar espaço. Olha só. Então assim, é essencial para toda a nossa memória, além da atenção, a gente já falou da atenção, mas memória também o sono é essencial. Isso é importante, por exemplo, para quem está na faculdade, para quem está estudando para o vestibular, ter um sono regular. É essencial. Exatamente, é. E para os pré-adolescentes, principalmente, a gente pode pegar nesse ponto de dizer, tem que dormir, senão não cresce. Porque eles querem crescer, eles querem ficar grande, né? Então, isso é um ponto. E eu fico no pé do meu filho, assim. Tem hora que eu fico brava mesmo, sabe? Eu falo, sexta e sábado você pode dormir a hora que você quiser. Mas domingo e até quinta-noite, a gente tem a regra do horário de dormir. Mas muitas vezes isso na rotina, um dia você chega mais tarde, ou tem um aniversário, tem alguma coisa. Então, mesmo nessa rigidez, né? Existem os momentos que vai falhar. E hoje tem muita tela, tem muita coisa que na nossa época não tinha, né? Não tem tanta coisa para estimular as crianças, né? Igual antigamente, hoje tem. Antigamente não tinha. Então tem isso também. Eles querem jogar videogame. E também não deve, né, Daniel? Próximo da hora do sono, jogar jogo de agitação, né? Coisas que estimulam aí você ficar alerta, né? Você também não deve fazer isso, né? Então, eu vou explicar um pouco como é que funciona o nosso sono, né? Então, a gente tem dois sistemas, basicamente. Um sistema que promove o sono através de certas substâncias e um sistema que promove o despertar, ou a vigília. Sim. A gente tem esses dois sistemas que estão sempre em equilíbrio. Então, quando a gente está desperto, acordado, o sistema da vigília vai estar mais ativado e o do sono menos. Quando a gente começa a ficar com sono e dorme, o sistema do sono aumenta e o da vigília diminui. Nós temos esses dois sistemas que eles são orquestrados por duas coisas. Uma delas é o famoso ciclo circadiano, nosso relógio biológico, né? E quem orquestra tudo isso é uma região do cérebro chamada hipotálamo. Então ela vai fazer o nosso relógio biológico. E esse ciclo circadiano envolve tanto a vigília e o sono, né, que dura 24 horas, quanto liberações de hormônios pela manhã Pela e noite. outros pela noite, né? A gente sabe que o cortisol é liberado mais pela manhã, o GH, que é o hormônio do crescimento, é liberado mais à noite. A melatonina também à noite, né? Sim, Que tem o também. funcionamento do corpo. Isso. A melatonina é das substâncias promotoras de sono, né? E você tem, por exemplo, temperatura corporal. Durante o dia, você fica com a temperatura central mais alta. Quando vai chegando perto da hora de dormir, essa temperatura tem que baixar. Frequência cardíaca, pressão arterial. tudo vai responder esse ciclo muito poderoso que é orquestrado. Eu falo que o organismo se prepara para dormir. Exatamente. E além disso, nós temos outro sistema, né? Que é um sistema onde, conforme você vai ficando horas sem dormir, é como se acumulasse cansaço no hipotálamo. Ah, Esse cansaço é acumulado. São substâncias que são acumuladas e que mostram para o organismo, ó, está na hora de você dormir. E é por isso que a gente não consegue ficar indefinidamente sem dormir. Quanto mais tempo sem dormir, maior chance do sistema que promove o sono
entrar. Isso é para reestabelecer a homeostase. Então, tanto o ciclo circadiano quanto esse sistema de homeostase, eles vão ajudar a aumentar os promotores do sono e diminuir os do despertar. Quando ele fala homeostase, gente, é o equilíbrio, tá? Porque a gente usa esses termos, às vezes a gente fala, porque é tão corriqueiro pra gente, né, Daniel? Mas é isso, é o equilíbrio, né? E nada mais é o mais, assim, buscar o equilíbrio, né? Que hoje, no mundo moderno, é tão difícil. Isso. Então, quando a gente fala dessa questão do sono, a gente cai lá nas mudanças de estilo de vida, que, mais uma vez, é importante aí em tantas doenças que a gente já falou aqui, pessoal, de vários podcasts. Mas essa questão de fazer exercício, de se alimentar bem, de não fazer uma alimentação pesada na hora de dormir, né? Porque você vai... Seu cérebro, seu corpo vai ter que trabalhar muito para aquilo ali, né, processar tudo, e você tá pronto para dormir, você vai forçar o seu pâncreas, ter que produzir insulina, enfim, várias coisas, né? Sim. Bebida alcoólica que as pessoas acham que é bom para dormir. Isso aí é uma coisa que eu acho que vale a pena falar. Que a pessoa fala, não, eu relaxo, me ajuda a dormir. E aí, isso é um perigo, né? Não é bem assim. Não é bem assim, não é, Daniel? Conta para eles. Bom, então assim, esse ciclo muito poderoso, ele pode ter algumas coisas que atrapalham ele. E ele é extremamente dependente da luz, da luminosidade. A gente estava falando antes de telas, né? Então a luminosidade é o que vai tornar esse ciclo ter 24 horas. Então nosso sistema é muito sensível. Então, quando você está vendo a luz do sol, o hipotálamo ele bloqueia a liberação de melatonina, que é um dos sistemas que induz o sono. Quando começa a ficar noite, a luz do sol abaixa, começa a liberar esse bloqueio e começa até a liberação da melatonina por volta de 2 horas antes do horário do sono. E a pessoa sente o sono. Então, telas, principalmente computador, celular, emitem uma luz tão intensa quanto a luz do sol. Olha. Então ela vai bloquear a liberação de melatonina e a pessoa não vai ter a indução do sono, não vai ter a promoção do sono. Então vai ficar, na verdade, a balança vai pesar mais para o despertar do que para o sono. E depois que você apaga a tela, até ela entender que já ficou de noite, demora também. Não vai ser tão rápido, né? Sim. Ele vai ter que processar que agora está de noite. E por isso que é importante, 2 horas antes do sono, que é geralmente quando começa a liberação de melatonina, vocês parar o uso de telas. Hoje em dia a gente tem várias telas que tem aquele filtro de luz azul, ou modo sono, né? Isso ajuda, tá? Eles tentam filtrar a luz azul, que é a que mais se assemelha à luz solar, né? No impacto aí da liberação de melatonina. Interessante. Tá? Só que isso não costuma ser suficiente. O ideal mesmo é 2 horas antes não fazer uso de telas. Isso envolve tanto computadores e, às vezes, televisão também. Sim, né? E aí também atividade física, né, que é importante para ajudar no sono, a alimentação, que a gente falou. E assim, a atividade física é que, assim, já é tão difícil o nosso dia, se a gente for falar para as pessoas, ó, não pode fazer atividade física de noite, porque vai atrapalhar seu sono. É diferente, assim, você faz uma musculação ou você faz uma caminhada. É diferente da pessoa fazer uma corrida e jogar bola. Aí ela volta meia-noite até baixar a adrenalina para dormir. É diferente, né? De uma atividade física mais, assim, tranquila. Então, tem gente que, se for fazer uma atividade muito intensa do aeróbica, aquela coisa meio competitiva, um spinning, vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Né? Vai. Então, você tem que adaptar. Para algumas pessoas isso não compromete, mas para outras é igual café, né? O café, ele tem uma meia-vida de 6 horas, né? Pelo menos. Cada um tem os metabolizadores mais rápidos, outros mais lentos da cafeína, né? Então, tem gente que toma café, deita e dorme. Outros não pode tomar depois das 4 da tarde. Que a gente fala, se é 6 horas, se você tomou às 4, até às 10 você vai ter cafeína no seu corpo, né? No seu sangue, né? Tem isso. Então, você também tem que se conhecer. Isso. Por exemplo, a gente falou sobre televisão, né? Que ela pode ser prejudicial. Tem pessoas
que é um sonífero, a É. televisão. E que não conseguem dormir Se não tiver se televisão. não tiver televisão ligada. Isso porque já foi um hábito condicionado da pessoa para dormir, né? Mas não é recomendado. Né? Não é recomendado, né? Isso é, alguns indivíduos já têm isso como um Rotina. hábito, como rotina. A atividade física é um pouco parecido, porque a princípio o que acontece? A atividade física, ela vai, por um lado, promover sono como? Lembra que a gente vai ficando cansado ao longo do dia e tem uma hora que nosso corpo precisa descansar? Então a atividade física só aumenta isso. Então, como ela aumenta esse cansaço, à noite fica mais fácil da balança para o sistema promotor de sono funcionar. Porque você gastou muita energia, Exatamente. você tá cansado, precisa descansar o corpo. Aí Por outro lado, a atividade física aumenta a temperatura do corpo. Então, antes de dormir, o ideal é que a temperatura, pelo nosso ciclo biológico, reduza. Então, quando a atividade física aumenta essa temperatura corporal, isso pode dificultar pegar no sono, né? Sim. Mas é isso, tem que ver questões individuais de cada um, porque às vezes já se tornou um hábito e a atividade física leve, que não aumente muito a temperatura, pode ser aceito. Sim. Então, gente, eu acho que até aqui, eu acho que uma grande mensagem para crianças, adolescentes, né? E para pais que possam estar vendo isso daí, se o seu filho está tendo alterações comportamentais, tem que olhar para o sono. Se você adolescente está assistindo isso, tem que pensar nisso. Por isso que é sempre uma consulta individualizada, né? A gente não tem uma receita de bolo. Às vezes o que funciona para um, para outro não funciona. Às vezes a pessoa só tem aquela hora para fazer atividade física, ela até faz uma alta intensidade, mas ela já está numa rotina bem cansativa, aí ela faz, chega em casa, toma um banho, dá uma relaxada e acaba dormindo, né? Então, assim, por isso que... Mas quando a pessoa está diante de um problema de insônia, você tem que ir em todos os blocos, né? Todos os pontos para tentar ajustar tudo, né? Para você descobrir realmente onde que tá o problema. E que às vezes você mexendo um pouquinho em cada um, já melhora, né? Sim. Aquela coisa meio de detetive mesmo, né? Buscando Sim. aí os pontos. Agora, fala um pouquinho dessa questão da bebida alcoólica. Tá certo. Que eu acho que isso é muito importante. Aí depois nós vamos para as medicações. Isso. Então, assim, a bebida alcoólica, ela pode sim, né, agir como um promotor do sono. Isso é verdade. Porém, após a parada de efeito dela, ela tem um efeito de fragmentar o sono. Entendi. Né? Então, ao mesmo tempo que ela induz o sono, a manutenção do sono é ruim. Porque o sono fica fragmentado e você vai ter mais despertares noturnos. Em consequência, uma má qualidade do sono e aí todas as consequências diurnas aí dessa má qualidade. E eu já vi, não sei se é fato, já ouvi pessoas dizendo assim, que se você... A quantidade vai interferir. Porque quando você toma um pouquinho, que dá uma relaxada. Quando você consome muito, isso acaba tendo um efeito diferente nesse contexto de induzir o sono também. Mas não sei se é verdade, se eu falei assim, uma explicação... Assim, provavelmente usos leves não devem induzir o sono. Entendi. Tá? Você precisa ter pelo menos uma certa dose de alcoolemia para que sinta os efeitos aí sobre os promotores do sono, sobre as substâncias promotoras do sono. Às vezes é uma questão mais psicológica, eu acho, sabe? Sim. Da pessoa falar assim, não, eu preciso, se eu tomar um drink, eu relaxo, eu durmo bem. Mas não tem uma explicação médica, né, científica para aquilo. E é o que você falou. Às vezes ajuda a dormir, mas o sono não é bom. Sim. Né? E eu Sim. tenho pacientes que pararam de tomar bebida alcoólica e falaram, nossa, como meu sono melhorou. Sim. E eu achava que era bom tomar bebida alcoólica porque ajudava eu a dormir. Mas aí percebia que essa qualidade era comprometida. E essa questão pode estar muito relacionada ao hábito do uso de bebida alcoólica. Então, alguns pacientes, por exemplo, que fumam, falam que melhora o sono depois de fumar. Mas isso está relacionado ao hábito, porque o próprio cigarro ele vai ter um efeito relaxante muscular, mas também um efeito de despertar. Sim. Ele aumenta a tensão.
Então, ele não Vai ajuda atrapalhar, o sono, ele atrapalha. É que tem essa questão da dopamina, de recompensa cerebral, né? A pessoa fuma, a pessoa bebe, ela tem aquela sensação, assim, de bem-estar. Ai, que delícia, que relax, né? Tipo, e aí ela fica querendo aquilo. Mas não é aquilo que tá ajudando ela a dormir. É um efeito, assim, uma questão que virou um hábito mesmo, assim, dela ter essa sensação. Né? Que, na verdade, se você for avaliar, e as pessoas que param de beber começam a perceber o quanto o sono ficou melhor, né? Então, assim, eu acho que é importante isso, porque as pessoas têm essa falsa ideia que o álcool ajuda a dormir. Mas isso não é verdade, né, Daniel? Isso é mentira, né? No sentido assim, é mito. Não ajuda. Não ajuda. Você pode ter a sensação, mas a sua qualidade do sono vai piorar. Então, lá na frente, essa conta não é boa. Né? Essa conta não fecha. Isso. Né? E aí a gente cai nessa questão dos medicamentos, porque se o paciente fala, doutor, eu tenho medo de tomar Frontal, Lexotan, todas essas classes desses medicamentos, gente, que chamam benzodiazepínicos. São medicamentos que sedam, né? Que têm um efeito de sonolência. Então, muita gente já sabe que ficar usando isso por muitos anos é maléfico, né? É ruim para o nosso cérebro. E a gente também tem que se preocupar com os idosos, né? Que demoram a metabolizar essa medicação. Então, vamos falar um pouquinho desse impacto desses medicamentos para o sono a médio e longo prazo. Por que que é danoso? Por que que a gente tem que ficar atento e evitar esse tipo de droga? Então, assim, a gente tem nessa classe, a gente tem os benzodiazepínicos, né? E hoje em dia a gente tem as chamadas drogas Z, né? Que é o Zolpidem, Exopiclona. Eles agem no mesmo promotor de sono. Ambos agem no mesmo promotor. Tá. Né? Então, quando você toma eles fazem algumas substâncias que a balança pesa para promover o sono e para tirar do despertar. Certo? Agora, qual que é o grande problema? O grande problema é que aqui você, muitas vezes, vai ter um efeito também ao longo do dia. Não vai ser só no período noturno. Porque a droga ela não é liberada tão rápido. Ela dura no sangue, pessoal. A gente chama isso de meia-vida. O tempo que a droga demora para ser totalmente metabolizada pelo corpo, ou seja, para ela sair do nosso corpo. Né? Exato. E durante o dia, o que vai acontecer? Você está desperto, mas vai ter um pouco de balança pesando para sonolência, para desatenção. E aí você vai começar a ficar mais desatento, vai começar a ter esquecimentos, porque quem não está atento às informações que recebe, não tem como lembrar. É claro. E as pessoas vão acreditar que possa ter alguma questão relacionada à demência, sendo que, na verdade, é puramente desatenção e efeito dessas medicações. E, além disso, tem outro problema em relação a elas, que é a dependência. Né? Então, conforme você usa elas por tempo prolongado, você muitas vezes tem uma necessidade de aumentar a dose para o mesmo efeito. E se você tentar tirar, você vai ter uma insônia rebote pior do que a que tinha antes. E quanto tempo que você considera esse efeito prolongado? Assim, a pessoa começou a usar o Zolpidem ou algum desses benzodiazepínicos, Lexotan, Frontal, esses mais conhecidos, né? Quanto que é isso, assim? Tem um tempo, uma média? Claro que cada pessoa é de um jeito, né? Mas o ideal seria um uso entre 2 e 4 semanas, tá? E nesse meio tempo, o que você tem que fazer? Justamente as alterações comportamentais tão importantes para você conseguir dormir. Reestabelecer o sono, né? Lembrar que o nosso ciclo circadiano é muito mais potente do que qualquer medicação para induzir sono. Então, conforme você vai usando essas medicações como ponte, como um período, você vai estabelecendo essas medidas para conseguir depois sair do uso dessas medicações e ter um sono adequado. Porque se você for pensar, o cérebro tem vários mecanismos para você dormir. Quando você usa um medicamento, ele está agindo ali, naquele ponto. É igual quando a gente fala de exercício, né? O exercício polipílula, ele faz várias coisas.
que melhora a sua saúde. Quando você toma um remédio para pressão, é para pressão. Para colesterol, é para colesterol. Para diabetes, é para diabetes. Mas o exercício não, faz um monte de coisa. Então, o seu cérebro ele faz um monte de coisa para você dormir. E o medicamento só faz uma ação, né? Naquele ponto, assim. Exatamente. Agora, uma dúvida que eu tenho, eu acho que ela é real. O tempo de ação dos benzodiazepínicos, né? Frontal, Lexotan, tá, pessoal? Essas medicações aí, ele é maior a meia-vida, né? Do que Sim. um Zolpidem da vida. Sim. Não é? Sim. Porque eles falam assim, que quando você toma o Zolpidem, ele induz o seu sono e quando você acorda, você tá bem, assim, você tá mais atento. E quando você acorda depois de um Frontal, um Lexotan, você tá meio grogue ainda, você tá meio, aquele efeito meio, assim, rebote mesmo. Assim, rebote não, tem um nome que eles falam. Você tá meio... Você fica sonolento. Sonolento ainda, demora. Pela ação da droga ainda. Você fica sonolento pela própria ação da droga. Mas existe... Porque quando veio o Zolpidem pro mercado, foi aquela... Nossa, agora é a sensação do medicamento para dormir. Zero efeito pós. Você induz seu sono, dorme, acorda pleno e nada acontece. E ele é benéfico. Não é bem assim, né? Não é. Então, assim, o ideal é a gente usar realmente drogas de curta duração ou duração intermediária, para que não tenha essa ação durante o dia. Tá. Mas aqui tem um problema. Quanto mais curta ação, maior risco de você precisar usar mais vezes durante a noite. Isso é um risco que, por exemplo, o Zolpidem, que é muito rápida a ação, tem. Então a pessoa usa para induzir o sono, só que ela acorda Aí no ela meio toma da... outro. Exatamente. Ela acorda no meio da noite e toma outro, né? E aí... O Zolpidem, assim como os benzodiazepínicos, vão ter esse efeito de uma maior necessidade com o uso prolongado de doses. Então você vai aumentando as doses ao longo do tempo e causando dependência. Igual a pessoa começa a usar um tipo de droga, vai para outra, vai para outra. Aquela, assim, num contexto, né, devido às proporções, mas é um pouco disso, né? Agora, assim, tem alguma estudo, assim, que mostrou, assim... uma correlação de peso desses medicamentos com demência, com essas coisas? Como é que é isso aí? Então tem estudo tanto com essas novas drogas Z quanto com os benzodiazepínicos, tá? Mas esses estudos que usou população, né, são estudos observacionais que estudam populações, eles mostraram uma associação e não causa e efeito, tá? E essa associação entre os dois pode ter algumas... Pode ser por algumas causas, tá? Uma delas, sim, essas medicações a longo prazo podem ser um risco para a demência. Ou a própria insônia, a gente sabe que o sono ruim, ele pode ser um fator de risco para essas doenças degenerativas. Tá. Ou seja, pessoas com insônia prolongada que usam medicação, elas já estão em risco aí. Só pela insônia, mais a medicação... Potencializando. Exatamente. Ou talvez essa insônia foi, às vezes, um sintoma muito inicial do próprio processo degenerativo. Às vezes, um sintoma de muitos anos antes da própria demência. Então, assim, a gente não sabe exatamente se tem causa e efeito. A gente sabe que tem uma associação. Porém, o que se acredita hoje em dia é, sim, essas medicações podem alterar atenção, elas podem alterar memória, mas no momento que você tira, essas são alterações reversíveis. Então a pessoa tem melhora da atenção, melhora da memória, e não seria um efeito a longo prazo. Ah, tá. Isso é bom a gente saber, né? Uma coisa importante é idosos com sonolência diurna que fazem uso dessas medicações, né? E às vezes, tá com Alzheimer, tá com algum problema, e você tem que muitas vezes só diminuir a dose do remédio, trocar por outra coisa, né? Na prática, melatonina, estudos mostram que ajuda ou é mais uma coisa meio de modismo? O que você acha? Então, o que você sabe sobre isso? Acha não porque você sabe, é diferente de achar. Então, assim, a melatonina, a princípio, todos os estudos não viram muito benefício para insônia. Tá.
O que se recomenda em algumas diretrizes, principalmente a europeia, é idosos. Você pode tentar, né? Principalmente porque eles vão ser muito mais sensíveis aos efeitos colaterais daquelas outras drogas que a gente falou, dos benzodiazepínicos, das drogas Z como o Zolpidem, né? Então você não vai querer usar elas no idoso, você pode usar a melatonina, ver se ajuda, né? Exato. Tá. Mas a princípio, as meta-análises, os estudos não viram muito benefício na insônia crônica. Onde tem um bom efeito? É quando você tem uma alteração do próprio ciclo circadiano. Então, quando você, por exemplo, faz uma viagem para outro fuso horário, onde você vai ter uma alteração do seu ciclo circadiano pela alteração do fuso horário. Aí você pode usar para regularizar o seu ciclo. Pra mostrar para o seu corpo sim. assim, ó, agora tá na hora de dormir mesmo, apesar que eu tava noutra rotina, vamos dizer assim. Exatamente. Entendi. Em adolescentes, por exemplo, que tem aquele atraso de fase que a gente comentou, né? Que eles vão ir dormir mais tarde, né? Isso é fisiológico deles, mas infelizmente eles têm que acordar para a escola. E aí eles ficam com privação de sono. Então, nesse caso, a melatonina pode ajudar a trazer o ciclo deles um pouco mais, antecipar um pouco o ciclo deles. Nesses casos, a melatonina é muito bem indicada. Ótimo. E aí a gente tem, por fim, os antidepressivos, né, que muita gente usa com esse objetivo do sono. Tipo trazodona, mirtazapina, que são medicamentos. Aí a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do podcast começar, e aí você estava me explicando aí o que acontece com essas drogas. Porque a gente vê muita gente tomando trazodona hoje, gente mais jovem. Os idosos eu vejo que usam mais mirtazapina. Não sei se é o que você vê na sua prática. Então, assim, ambas as medicações, a princípio, elas são bem indicadas quando você tem uma depressão associada a essa insônia, né? Aí que talvez elas tivessem mais indicação. Agora, aqui tem que tomar um cuidado, porque elas vão ter um efeito de indução de sono quando elas estão em dose baixa. Então, se você começa a aumentar a dose, é possível que esse efeito desapareça. Então, a mirtazapina com 15 miligramas, ela costuma ter um efeito de sonolência maior do que com 45 miligramas. A trazodona com 50 miligramas costuma ter um efeito maior de sonolência do que com 150. À medida que você vai buscando efeito antidepressivo, você perde o efeito sonolência, né? Exatamente. Que é como se fosse um efeito colateral, né? Porque a gente começa os antidepressivos com dose pequena, justamente para esse corpo acostumar, né? Com o processo, né? Isso. E ter menos um efeito, assim, abrupto, né? De sonolência, por exemplo, importante, né? Sim. Então, a gente vê isso. E também tem esse dano, no sentido, assim... estudos, é mais observacional também, da pessoa usar nessas doses mais para sono, também entra nessa janela de 4 semanas. Não tem tanto problema, tá? Só que a grande questão é que eles não são tão efetivos. Então, tem menos estudos com essas medicações e eles não costumam ser tão potentes indutores de sono. Então, tem muitos pacientes que usam essas medicações e que não tem efeito. Que, tipo assim, tem um efeito no começo, depois... Eu acho assim, eu falo com os pacientes que muitas vezes, para você sair da inércia, tanto de mudança do estilo de vida, você quebrar esse processo de insônia, você tem que dar uma ajudinha. Então, assim, se você dá uma dose pequena, né, uma trazodona de 50, dá uma mirtazapina de 15, e a pessoa vai fazer exercício, comer mais cedo, diminuir tela... Isso aí, vamos supor, no primeiro mês vai ajudar ela. Pra depois ela andar sozinha, né? Que eu falo assim. Sim. A bengalinha é o remédio para ajudar no controle, no perda de peso, por questão da obesidade. O remédio do sono para apagar o incêndio. Porque às vezes a pessoa tá tão cansada que ela não descansa, que ela tá com sono ruim, que ela não tem nem ânimo pra fazer nada. Então... né, assim, a pessoa tá cheia de dor porque tá acima do peso. Então, assim, a pessoa tá num contexto tão cheio de nós, que se você não desatar um nozinho, não ajudar ela a desatar um nozinho, ela não vai pra frente. Ela não, né? Você tem que dar o primeiro passo. Mas o grande problema hoje é que todo mundo quer uma pílula mágica, né, Daniel? Esse aqui é o problema. E não tem. Não tem. Não tem.
Verdade. E assim, as medicações, como eu disse antes, elas são muito menos potentes Do que o nosso organismo, né? do nosso relógio biológico. Muito menos potentes. É. Né? Então a gente tem que usar mais o nosso relógio do que as próprias medicações. Mas sim, elas devem ser utilizadas, elas têm a sua indicação, né? E elas ajudam a pessoa a conseguir estabelecer esse equilíbrio. Mas elas geralmente devem ter dia para entrar E dia pra sair. e dia para sair. Exatamente. Bom, nosso tempo tá terminando. Eu ficava aqui mais uma hora pra gente conversar de Esse tantos tema é assuntos. enorme. Que eu adoro, assim, aprendi muito aqui hoje pra usar no consultório com os pacientes, mandar pra você depois, falar, "Tá, até aqui eu vou, depois mando pra ele", né? Mas, Daniel, assim, vamos deixar uma mensagem aí legal pro público, assim, o que você realmente acha que, ou se tem alguma outra coisa que você não falou, que você lembrou aí que é importante, pra gente falar, pra gente finalizar com esse assunto que talvez a gente vai ter que fazer outro podcast depois. Então, assim, o essencial é entender que o que eu tenho falado o podcast inteiro, o nosso ciclo circadiano é muito poderoso. E se você ajuda ele, ele vai ter um poder de indução de sono muito maior do que qualquer medicação. Então, os hábitos de sono, a higiene do sono, que é aquele período perto do sono, se você faz de forma adequada, você vai ter um sono bom. E ainda, uma coisa que eu escutei num congresso, isso. O bom sono começa assim que você desperta. Porque como é um ciclo, tudo que você faz na primeira parte do ciclo influencia a segunda parte do E assim ciclo. sucessivamente. Exatamente. Então Boa. você começa o seu bom sono assim que você desperta de manhã, fazendo uma atividade física, tendo uma boa rotina, tendo uma alimentação regular, Tomando água. bastante água, se hidratando, né? E, então toda essa rotina vai entrar nesse ciclo e vai te auxiliar no sono. Excelente. Bom, Daniel, eu queria te agradecer mais uma vez a oportunidade da gente falar desse assunto que eu acho que foi muito gostoso, foi muito leve e eu acho que foi muito didático. Assim, parabenizo você pela didática, porque realmente é uma área, né, neurologia, um assunto tão complexo, mas a gente precisa falar abertamente para as pessoas entenderem. Porque eu sempre falo que a informação só é benéfica quando ela alcança muitas pessoas. E esse é o objetivo do podcast Construindo Saúde. Senão a gente não constrói, né? E isso a gente tem que levar para muita gente. Então, eu te agradeço imensamente. Parabéns aí pelas explicações científicas e foi muito bom, viu? Muito obrigado pelo convite. Se precisar, estarei disponível. Vamos combinar outros. Pessoal, ficamos aqui e até o próximo podcast.